Beleza. Ah, tem um recurso agora no Meet, tá? Para vocês que estão aqui na nossa aula, que é levantar a mão. Achei interessante que agora o Meet está meio que copiando o Zoom. Então, se você tiver alguma dúvida e eu estou falando, coloque aí levantar a mão que eu vou ver aqui na tela e vou, assim que eu terminar o raciocínio, aí algum slide, eu passo para vocês falarem, tá? Ou tirarem as dúvidas, tá bom? Tem esse recurso também, então só para explicar. Beleza, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre cultos religiosos da cultura grega. Aqui, só um instante que já vai projetar. Beleza. Cultura grega. Bom, uma coisa importante sobre o conceito de religiosidade. Você já deve ter começado a ver isso dentro da história, que quando a gente fala de religiosidade, a gente não está falando de religião. Religião seria uma maneira específica de falar daquela compreensão, daquela determinada forma de ver a divindade naquele momento. Quando a gente fala de religiosidade, é a maneira como as pessoas vivem essa religião. Então, isso é uma distinção importante entre religião e religiosidade. Uma coisa é a gente falar da religião cristã, por exemplo, outra coisa é falar da religiosidade cristã. Nos estudos históricos, esses dois conceitos eles são diferentes. Então, a religiosidade ela tem um estatuto específico. Uma coisa é falar da religiosidade grega, outra coisa é falar da religiosidade romana, porque elas têm estatutos específicos em determinados períodos históricos. Então, dentro da civilização grega, galera, uma coisa é a gente falar da religiosidade do período micênico, período arcaico. Outra coisa é falar do período clássico, outra coisa é falar do período helenístico. São três periodizações, né, diferentes. O que é o período micênico, o período arcaico? Homero para antes, de Homero para o período anterior. Isso é o chamado período micênico, o período arcaico da civilização grega. O período clássico seria o período dos autores que a gente talvez mais conhece, Aristóteles, não, até antes um pouco, a gente poderia falar de Xenofonte, Hesíodo, Sófocles. Esse é o período conhecido mais como período clássico. Período helenístico é após Alexandre o Grande, século IV em diante. Então, a religiosidade grega é diferente nesses três períodos. Então, quando a gente fala religiosidade, a gente está falando de um recorte temporal específico. É claro que eu vou dar aqui princípios gerais da religiosidade grega, mas aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no assunto, uma coisa é a religiosidade grega no período arcaico, outra coisa no período clássico, outra coisa no período helenístico. São três temporalidades diferentes. Além disso, por que é interessante estudar a religiosidade? Porque ela é um estudo fronteiriço, da fronteira. Quando você estuda religiosidade, você não tem como estudar religiosidade sem estudar política, sem estudar sociedade, sem estudar cultura. Então, no mundo antigo, a gente não faz, a gente não segmenta de um modo muito radical essas áreas. A religiosidade ela tem implicações políticas. A política ela também tem um aspecto religioso. As sociedades antigas elas eram inerentemente religiosas. Você não tem sociedade ateia no período antigo. Todas elas são sociedades religiosas. Maior e menor grau, elas têm aspectos religiosos dentro da sua formação. E outro ponto é o que implica religião na contemporaneidade. Então, assim, a gente vai tentar fazer alguns paralelos ao longo do nosso estudo aqui sobre religiosidade grega, fazendo distinções entre aquilo que a gente entende de religião no mundo contemporâneo. Então, alguns conceitos, algumas palavras, eu vou tentar explicar para vocês, só para quem não me conhece mais detalhadamente. Eu, antes de estudar história, eu tenho formação em teologia. Então, algumas das palavras que eu vou explicar aqui, elas também estão ligadas à teologia. Para só a gente fazer uma distinção entre a religiosidade na antiguidade e na contemporaneidade. Ok. Algumas coisas sobre os cultos religiosos na antiguidade, galera. Isso aqui precisa ser muito claro para vocês. A religiosidade grega,
ela era desprovida de revelações, de dogmas e ortodoxias. Deixa eu explicar. Quando a gente fala que a religiosidade grega é desprovida de revelações, ela não tem uma escritura como a Bíblia, ao Corão, o Antigo Testamento para judeus, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Você não tem esse caráter, não tem uma escritura. Para os islâmicos, ou chamados muslim, ou muslã, em algumas outras línguas, o Alcorão é a escritura deles. Para os cristãos é a Bíblia, seja a Bíblia católica, a Bíblia protestante. Para os judeus, alguns judeus mais ortodoxos, só vale a Torá, todo o Antigo Testamento. Então, só para explicar para vocês que a religião grega é desprovida de revelações, ela é desprovida de dogmas, de doutrinas. Por exemplo, uma coisa é entender no islamismo que eles entendem sobre o profeta Maomé. O que é a revelação do profeta Maomé? Isso é um dogma para eles, importante. A revelação do Alá por vias de Maomé, ou Mohammed. No período antigo a gente não tem isso. E não tem ortodoxia. Não tinha aquilo que era canônico e não canônico, aquilo que era sagrado e não sagrado. Não tem essa ortodoxia. Só para o Shade, alguns vão falar Shade, olha que interessante. É uma religião que não comporta código moral e ético, pois, em outras palavras, não se encontra ensinamento. A distinção dessas religiões romanas e grega, mais especificamente a grega, em relação à atual. Ou seja, eu vou parar a apresentação para falar mais, para vocês me verem melhor. Essa religião ela funciona em outras categorias que não são as categorias das religiões contemporâneas, tá? Caio, vamos lá, ok. Vou disponibilizar sim, tá? O slide depois para vocês. Sim, existia. Assim, você tem influências das outras religiosidades do mundo antigo em relação ao período grego e romano. Por exemplo, a Ísis, que era uma divindade egípcia, você tem, por exemplo, um templo da Ísis em Pompeia, que era uma cidade romana. Você tem essas influências. Em termos da religiosidade grega, é menos perceptível essa influência, porque as divindades gregas não contam com essa influência, mas no mundo romano, sim, você tem uma influência ainda maior do Oriente. Divindades de outros povos que eram assimilados pelos gregos, pelos romanos. Então, você tem uma troca assim, de influências, mas o mundo grego é uma troca menor, não é uma troca tão grande. Porque, está ligado, Caio, é uma questão de identidade. O que era a questão da religiosidade grega? O que é ser grego? É não ser um egípcio, é não ser um bárbaro. Então, eles estavam na procura de entender o que é ser um grego. Quando a gente vai ler a tragédia, eu falei para vocês na aula passada sobre a Medeia, há uma contraposição entre o ser grego e ser bárbaro. Então, na constituição da religiosidade grega, em termos de identidade, eles estão constituindo uma identidade que não assimila ainda tão claramente essas outras religiosidades. Eles conheciam os outros povos, por exemplo, se você pega as histórias de Heródoto foi ao Egito. Então, ele teve contato com os cultos egípcios, ele teve contato com as divindades egípcias. Mas isso não significa uma assimilação, não significa que no culto deles, nas práticas religiosas deles, eles tenham assimilado essas outras divindades. Os gregos, em se tratando dos romanos, a história é outra, tá? Gabriela, os mitos contavam-se como os ensinamentos, mas eles não tinham essa característica ética como a gente tem no cristianismo, como a gente tem, por exemplo, no islamismo. Eles funcionavam dentro da paideia grega, dentro da formação do cidadão grego, mas eles não tinham essa carga moral e ética tão grande. Eles funcionavam como modelos para serem imitados, ou de alguma maneira imitados e evitados, mas não com essa carga moral e ética que tem nas religiões contemporâneas. Eles contavam assim como um ensinamento, mas em caráter diferente. Não sei se estou deixando claro para você. Como funcionava o mito grego? Por que os gregos, a religião grega, ela é muito mitológica?
porque para eles esses mitos eram que, de alguma maneira, fundamentavam as suas ações políticas, as suas ações sociais, seus costumes, os mitos relativos às origens dos deuses, ao comportamento dos deuses, aos seus heróis do passado, os semideuses. Eles funcionavam como modelos, como aqueles exemplos que você imitaria, aqueles exemplos que você evitaria. Mas isso não tinha uma carga tão moral como a gente tem, por exemplo, no cristianismo. Do faça, não faça, proibições. Isso não é próprio da cultura grega. Não sei se eu, me responder se você entendeu, Gabriela, só para eu saber que isso, se ficou claro para você. Ficou claro? Beleza. Isso, Ana Beatriz, como os mandamentos do cristianismo, perfeito. Ana Beatriz, excelente, exato. Não é como os mandamentos do cristianismo. Você não tem, por exemplo, na cultura, na religião grega, os 10 mandamentos de Sócrates. Não tem isso. Não funcionava assim. Entendeu? Então, porque não tinha ortodoxia. Não tinha aquilo que era ortodoxo e aquilo que era não ortodoxo. Isso são categorias próprias da teologia cristã, mas não era da civilização grega antiga. James, mas só uma dúvida. Por exemplo, em relação aos ensinamentos, esse tipo de ensinamento poderia ser explicar fenômenos da natureza, principalmente nesse período arcaico, onde não tem tanto conhecimento difundido, seria isso também? Ele poderia ser explicado, Caio. Ele, na verdade, era explicar em termos da natureza, por que, que o Sol sai de um lugar, vai para outro, está ligado a uma divindade. Você tem o Zeus ligado aos raios. Então, assim, eles explicavam a luz da natureza, explicavam a luz da filosofia, porque filosofia estava muito ligada à religião no mundo antigo. Tanto é que você não pensa num filósofo sem ele ter aspecto religioso, porque eles estão pensando nas potências das divindades, porque eles estão pensando nos mitos de origem, você tem isso nos filósofos. Isso é um ponto importante. Além disso, como você falou da questão do período arcaico, é importante falar, Caio, que no período arcaico é que você tem como eu posso expressar isso? Você tem um aprofundamento maior dessas divindades. Por exemplo, quem quiser depois, eu vou explicar melhor, tem um material chamado Linear B, que são tábuas de barro que foram queimadas num templo micênico, e elas ficaram preservadas. E nessas tábuas, lá do ano 1000 e pouco antes de Cristo, você tem menções de divindades gregas, que são gregas. Ou seja, já no período arcaico micênico, você tem essas divindades. Só que em Homero, isso é importante eu falar, não posso deixar de falar para vocês, em Homero, essas divindades elas são melhor explicadas, elas aparecem com suas potências, você tem as musas, você tem os aedos presentes como mediadores, como transmissores dessa mensagem dos deuses, você tem os deuses intervindo nesse enredo humano. Então você vê que essa religiosidade ela vai se construindo ao longo do tempo. Ela não é uma religiosidade formatada, fechada. Pelo contrário, ela estava em constante construção. Tanto é que quando você vai pegar, por exemplo, a história de Heródoto e ver como as divindades aparecem ali, ou as divindades egípcias, e ver depois como no período helenístico a cultura grega, a religiosidade grega, lá no período helenístico, ela se assimila melhor, você passa a ver que essa religiosidade, ela toma uma característica distinta. Por quê? Religiosidade, galera, está ligada à identidade. A identidade antiga não era uma identidade excludente. Eu acho que a gente tinha que aprender mais com os antigos. O que quer dizer que não era identidade excludente? Eu sou grego, então eu não sou macedônio, eu não sou egípcio. Eles não faziam essa distinção. A identidade antiga ela era agregadora. Eu nasci na Grécia, sou cidadão ateniense, mas em algum momento lá na história, mais período helenístico, eu participo da festividade da Isis. Então, para eles era super tranquilo isso. Nós é que a nossa identidade moderna contemporânea ela é excludente, mas a identidade antiga ela é agregadora. Webley, boa pergunta. Havia de alguma forma ideia de blasfêmia? De jeito nenhum. Você tinha coisas que você não deveria fazer,
mas não tem essa noção de blasfêmia, exatamente porque não tem a noção de ortodoxia. Então, só para explicar que não tem essa noção de blasfêmia. Isso é uma coisa própria do cristianismo, mas não do mundo antigo. Tá? Você tinha coisas que vocês não poderiam fazer, por exemplo. Você não poderia violar um templo a Zeus, de Zeus. Você não poderia violar. Você não poderia, por exemplo, derrubar uma estátua de uma divindade. Tá? Era possível não acreditar no Deus e ser grego? Não. Eles eram religiosos, galera. É claro que a maneira como eles veem os deuses muda. Por exemplo, a maneira como Platão vê os deuses, a maneira como Aristóteles são diferentes, maneiras diferentes. Mas eles eram religiosos. Porque isso era parte do que era a formação do mundo antigo. Então, eles eram religiosos. Veja bem, acreditar na divindade não era uma questão de crença, de fé. Isso é uma outra distinção importante. Não é uma questão de fé, de crença, uma questão de prática. Não tinha a ver se eu creio, se eu acredito, se eu coloco a minha fé nessa divindade. Não, eu participo de uma religião que é cívica, que é da coletividade. É assim que eles viviam a religiosidade deles. Não dependia de crer ou não crer, era de participar da vida coletiva daquele povo, demandava ser religioso, era ser religioso. Então, essas questões específicas. Ele foi julgado, só que não era bem isso, né? Eles assim, como assim, respeito, eles não tinham essa noção como nós temos, talvez hoje. Se eu sou cristão, então não sou espírita. Eu tenho uma certa aversão ao espiritismo. Se eu sou espírita, eu não sou do candomblé. Se eu sou do candomblé, eu não posso jamais ser protestante. Eles não viviam dessa forma. Eles, na verdade, eles compreendiam as outras religiões, só que, por um lado, as divindades gregas se conferiam identidade. Eles tinham festividades dessas divindades e não há outras, então era uma escolha. Então, mas existia eu diria assim, não é de tanto respeito. No mundo antigo a gente não coloca essa palavra respeito. Eles cultuavam a divindade de acordo com os interesses também políticos e daquela sociedade. Acho que seria mais fácil explicar nessa categoria. Beleza, pessoal, muito bom. Vamos continuar. Então, deixa eu voltar aqui a projetar para vocês. Ok, ritual e comunidade. A gente precisa entender o que era religiosidade para eles. Religiosidade estava ligada à prática, era um modo de ação. Hoje é muito comum assim, a gente ter chamado os religiosos nominais, mas não era assim no mundo antigo. No mundo antigo, religião era uma prática, era celebração, era festividade. Então, ou seja, era o sacrifício. Então, tudo era uma questão ritual. Você tinha rituais a Dionísio, você tinha rituais a Zeus, você tinha rituais a Hera, você tinha rituais a, vamos pensar outra divindade aqui, que aparece, Zeus, com outro que é importante, enfim, vários rituais. Então, era uma celebração de serviços religiosos, ou seja, era uma prática ritualística. Então, você tinha um calendário de festividades que era seguido pela comunidade. Nessas festividades havia o ritual. Outro ponto importante é que essa era uma religião social. Era uma religião da comunidade. Veja bem, isso é muito diferente do que era hoje, né? Se você era ateniense, você não falava assim, não, eu acho que eu vou seguir ou não a religiosidade aqui de Atenas. Não, era uma coisa ligada à comunidade e não ao indivíduo. Então, era uma vinculação da pessoa aos grupos sociais, ou seja, era uma religião cívica, é uma religião da coletividade, não estava ligada a uma escolha pessoal. Era, na verdade, uma definição da comunidade, da polis, da cidade, que se vinculava aos grupos sociais. Quais grupos sociais, especificamente? As cidades, ou seja, os arcontes, que eram um tipo específico de governantes, eles estavam ligados a divindades.
Eu falei, por exemplo, não sei se foi na análise da Medea sobre, não, na análise de vasos gregos, por exemplo. Teve um chamado, hoje o pessoal fala que era tirano, Pisístrato, que ele governou ali por volta de 546, 527 em Atenas. Pisístrato, por exemplo, ele era alguém que resgatou, enfatizou muito Dionísio. Então, durante o período de governo dele, as festividades dionisíacas, elas tiveram muito espaço, porque estava ligado ao exercício do governo, tinha a ver com essas festividades. Então, para esses magistrados, para esses governantes, eles tinham um papel religioso também. Isso tinha ligado às legiões ou aos exércitos, por exemplo, quando um exército grego saía em guerra, eles prestavam ritual a determinadas divindades ligadas à guerra para que essas divindades favorecessem o exército grego na guerra. Existia também uma relação entre a família, então existiam os deuses familiares, ou seja, dentro da oikos grega, dentro da casa grega, você tinha determinadas divindades que tinham mais rituais do que outras. Então, só para mostrar que eles eram espacialidades dessa religiosidade. A espacialidade da polis, na festividade coletiva, da comunitária, a espacialidade do exército, das potências das divindades evocadas nas guerras, e você tinha o espaço da oikos, a casa romana, essas divindades que eram do ambiente doméstico. Então, só para mostrar que, para eles estavam em completa relação, os homens e deuses, e existia uma mediação da comunidade. Por isso, não fazer parte da comunidade era algo terrível, porque isso também estava ligado à sua relação com os deuses. Se você não estava, se você, por exemplo, uma coisa que era muito comum no mundo grego era o exílio. Você não está participando da vida política social daquela cidade. Isso era terrível para eles, porque a religião deles é uma religião cívica. Então, se você era exilado, você de alguma maneira estava à parte dessa religiosidade, porque ela mediava socialmente essa relação entre homens e deuses. Ficou claro para vocês? Deixa eu só sair aqui da apresentação. Ficou claro para vocês o que era, de alguma maneira, religiosidade social, religiosidade cívica? Então, eles viviam isso de maneira social. Para eles, uma das coisas mais terríveis era ser exilado, porque você estava privado dessas festividades coletivas. Bom, podemos continuar? Tudo bem até aqui? Ok, deixa eu projetar de novo para vocês, para a gente continuar aqui. Galera, a nossa aula vai até mais ou menos 10h15, 10h30 no máximo, se vocês estiverem animados. Então, a aula vai ser um pouco maior por causa da temática. Essa temática, ela rende muito. Ok, comunidade. Ou seja, James, uma dúvida. Por exemplo, como que funcionava, por exemplo, a escravidão? Existia, a escravidão no mundo antigo, no caso do grego, existia alguma justificativa religiosa, às vezes, para se escravizar alguém ou não? eu não diria que existe justificativa religiosa, Caio, mas esses escravos, como parte da casa grega, eles também eram partícipes dessa religião, eles também estavam incluídos nessas festividades, à sua maneira. Eles não tinham o mesmo estatuto de um cidadão, eles não poderiam, por exemplo, comparecer numa assembleia. Se eles fossem à guerra, eles tinham um estatuto diferente dos cidadãos, mas esses escravos, eles eram como assim, de outros povos que eram dominados, mas eram incluídos nessa religiosidade. Eles não estavam excluídos, né, nessa vivência religiosa. Não sei se é isso que você... Não existe uma justificativa religiosa, assim, nós estamos escravizando vocês porque Zeus mandou. Não era bem isso, sabe? Era uma prática no mundo antigo relacionada muito à guerra, muita relação entre os povos dominadores e dominados. Então, não era uma perspectiva religiosa, como, por exemplo, eu sou teólogo da linha cristã,
mas a gente tem que fazer críticas ao próprio cristianismo. Por exemplo, como é que o cristianismo, em alguns momentos, justificou a escravidão? Com textos bíblicos, dizendo que textos bíblicos, como, por exemplo, se você for lá em Gênesis capítulo 9, um cão, ou Cã, que era um dos filhos de Noé, que os negros eram descendentes de Cã, e por isso eles foram escravizados, porque Cã foi amaldiçoado. Houve uma justificativa religiosa, um discurso religioso que embasou uma prática social, mas você não tem isso no mundo antigo, no mundo grego. Eles não estão escravizando com base numa justificativa religiosa. Eles estão escravizando porque já era uma prática corrente no mundo antigo, porque era uma prática de guerra, e porque, assim, era uma forma de dominação, porque o escravo, ele, de alguma maneira, quando ele era assimilado dentro da oikos grega, ele participava dessa religiosidade, ou esses povos, eles eram incluídos nessas religiosidades grega, eram um instrumento de dominação. Assim como os romanos, por exemplo, eles tanto assimilam as divindades dos povos dominados, quanto eles cultuam as divindades dos povos dominados. Existem narrativas, depois eu posso resgatar, quem quiser tem texto sobre isso, em que antes de invadir uma cidade, de dominar uma cidade, sabe o que os romanos faziam? Prestavam culto à divindade daquela cidade, para que a potência daquela divindade favorecesse os romanos na batalha. Olha que interessante, como funcionava de maneira diferente. Isso mesmo, Ana Beatriz. Infelizmente, esse discurso baseou, e não só esse discurso baseou no passado, tá, galera? Tem político na atualidade que defendeu isso, que foi assim, terrível. Eu vou falar para vocês o ponto de vista da teologia cristã, isso é uma aberração. Isso é uma coisa abominável. Usar o texto bíblico para basear a forma de escravidão moderna. Lembrando que mesmo no período bíblico, galera, no mundo antigo, essa escravidão não tinha contornos tão violentos e degeneradores como foi praticada na modernidade. São modelos de escravidão muito diferentes. Muito diferentes. É claro, não estou dizendo que os gregos eram bonzinhos, os romanos eram bonzinhos. A gente não está falando de bonzinhos e vilões. Mas estou mostrando que modelos de escravidão diferentes em diferentes momentos da história, em que, comparando-se nas suas peculiaridades e especificidades, a escravidão na modernidade, ela tomou contornos muito mais violentos, na minha avaliação, do que no mundo antigo. Exatamente. Exatamente. Para legitimar uma prática horrenda. Então, só para explicar um pouco essa questão da escravidão. Caio, boa pergunta, boa pergunta. Vamos continuar aqui, mas vocês podem perguntar, tá? Meu interesse aqui não é correr com conteúdo, é que vocês participem da aula. Vamos lá. Mais sobre a questão das comunidades. Os cultos, eles buscam o bem da comunidade e não a salvação do indivíduo e da imortalidade da alma. Por exemplo, quando havia uma festividade grega, eles não estão preocupados que cada um se salvasse do Hades, do inferno. Eles estão preocupados com a prosperidade da cidade, com a fertilidade, com a guerra, que é importante que a cidade vencesse. Então, essas festividades, elas tinham o bem da comunidade, não a salvação do indivíduo, como talvez nas religiões mais modernas. Se vocês quiserem, galera, ver uma análise sociológica, talvez, mais interessante sobre essas religiões da salvação, peguem os trabalhos do Max Weber, em que ele faz uma análise das religiões do budismo, do confucionismo, do cristianismo, do islamismo. Então, ele faz alguma dessas análises, vai mostrar que essas religiões são religiões da salvação, mas não era a religião grega. A religião grega está preocupada com o bem da comunidade, da polis. Além disso, os atos religiosos também são ações políticas, ou seja, tudo que era feito em termos de religiosidade tinha uma conotação política. Por isso, muitos das autoridades eram também sacerdotes. As filhas desses governantes eram sacerdotisas. Em determinados momentos que esses caras, como Pisístratos e Péricles, governam, determinadas festividades ganham maior importância, como no período de Pisístrato foi a festividade a Dionísio. Tanto é que você tem no período de Pisístratos, no século VI a.C., uma produção enorme de vasos, e aparece muito Dionísio nesses vasos, porque era o período em que eles estavam cultuando muito Dionísio.
E vaso, galera, lembrando, era um vaso que era usado no chamado simpósio, no banquete, que era servido vinho, então por isso fazia sentido ser um culto a Dionísio. Então, só para explicar para vocês, o Abaco, melhor dizendo, a Deus Baco. Então, só para explicar um pouco essa questão. E religião? Era um sistema que une a comunidade aos deuses. Então, a comunidade, ela tem obrigações de rituais para com os deuses. Então, era meio que a comunidade pensando no seu bem, que a potência daquela divindade servisse ao seu interesse. Até aqui, tudo bem? Ok, aqui, quais são as impiedades? Ou aquilo que não sei quem perguntou sobre sacrilégio. O que é, assim, que não pode ser feito? Vai lembrar, gente, deixa eu explicar aqui, deixa eu sair da projeção para explicar para vocês uma coisa importante. Existem duas noções importantes, de piedade e impiedade. A noção de piedade, o que era ser um cidadão piedoso? Era um cidadão que estabelecia a correta relação com os deuses. O que era alguém impiedoso? Alguém que se comportava de maneira ímpia. Era alguém que não prestava as devidas homenagens e cultos e festividades aos deuses. A questão de piedade e impiedade no mundo grego não tem a ver com moralidade, não tem a ver com ética, tem a ver com uma relação com os deuses. Então, o que era impiedade que a gente vai estudar agora? Uma maneira incorreta de relação com os deuses. O que era ímpio? E aqui a gente começa a entender um pouco da relação dos gregos com os outros povos, as religiões, nesse período mais clássico. Aqui você tem primeiro, introdução de divindades estrangeiras. Então, os gregos, mais que os romanos, eles tinham maior dificuldade com essa introdução. Por quê? Veja bem, não é uma questão assim, quero Deus ou outro povo. Se você introduz uma divindade estrangeira, de alguma maneira você deixa de prestar culto, homenagem, festividade à divindade da sua própria polis. E isso poderia trazer efeitos como fome, perda de guerras, desestruturação social. Então, qual que é o problema da introdução da divindade estrangeira? É porque isso, de alguma maneira, vai trazer problemas em relação às divindades atuais que são homenageadas. Essa é a primeira questão de impiedade. Segunda questão, não cumprimento devido dos rituais. Isso era muito sério quando um cidadão não cumpriu o ritual conforme ele tinha que ser cumprido. E onde que eles tiravam essa ideia de ritual? Como que era esse ritual? Dos mitos. Qual que era o papel dos mitos? É porque os mitos carregavam em si quais eram os rituais que as divindades apreciavam, quais eram os rituais que deveriam ser oferecidos. Então, por isso, há um papel mitológico também na religião. Por que eles tinham que conhecer os mitos? Porque por meio dos mitos eles compreendiam quais rituais eles deveriam prestar naquele momento. E uma questão importante que o Vernon, um cara muito fundamental na religião, religiosidade grega, Pierre Vernon, não há noção de heresia. O que é a noção de heresia dentro do cristianismo, para a gente entender qual a diferença em relação ao mundo grego? Dentro do cristianismo, a noção de heresia seria alguém que não está de acordo com a ortodoxia, de acordo com os cânones. Só que no mundo grego não existia cânone, não tinha escritura. Então, se você não tem escritura e você não tem ortodoxia, não tem a noção de heresia. A noção de de um grupo que herege. Não. Tinham pessoas que não participavam das festividades e isso era impiedoso, mas não eram hereges. Tá? Essa explicação é importante. Marcel, como funcionava o pós-vida? O pós-vida, veja bem, para os gregos existia a região dos mortos, sabe? Assim, questão de pós-vida, não tem a noção de vida eterna e perdição eterna como tem no cristianismo. É a noção que os mortos iam para uma região, para um local específico, tá? Qual que era o problema do ritual de passagem do morto, ao ritual mortuário, ao ritual funerário?
que para ele fazer essa transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, o ritual tinha que ser seguido à risca. Então, o guerreiro que morria em batalha tinha um ritual de cremação, tinha um ritual específico para ele. Uma autoridade, uma mulher. Então, por isso que ele se preocupava com o ritual, porque era o ritual que fazia, mediava essa transição, tá? A ideia é assim, se o ritual não era seguido da maneira correta, essa transição não era feita de forma correta. Quem escrevia os mitos, assim, na verdade, todo grego, de alguma maneira, ele participava dessa questão dos mitos. Você tem esses mitos em Homero, você tem esses mitos em Platão, em Aristóteles. Eu poderia dizer assim, Gabriela, esses autores do mundo arcaico e do mundo clássico, todos eles, de alguma maneira, falam de mitos. Não tem um autor específico, ou dois autores. Como o mito estava muito presente na paideia, na educação, na formação do cidadão grego, como esses mitos estavam presentes nas tragédias, como esses mitos estavam presentes nos vasos, nos templos, o que a gente entende é que todos os autores participam na questão dos mitos. Por que Baco, não Dionísio? Baco, na verdade, é como se fosse o deus grego que é transposto depois, ou traduzido para Dionísio. Por que é Baco que é comemorado? Porque, de alguma maneira, Baco era o deus do vinho, da celebração, a potência dele estava ligada à comemoração de algo. Então, quando a guerra tem fim, por que a guerra tem fim? O que significa o fim da guerra? A guerra trazia desequilíbrio social, porque muitos homens morriam, trazia desequilíbrio econômico, porque então havia você tinha que dispor de muitos recursos para a guerra, então isso desequilibrava economicamente a cidade. A guerra também tinha efeitos religiosos, porque então você tinha que cultuar determinadas divindades para que essa guerra fosse ganha. Quando a guerra tem fim, então uma celebração, então, que divindade tem essa potência para celebrar o fim dessa guerra? Baco. E é celebrado, no caso, com muito fim. Então, por isso é que eles celebram, aí Baco, a potência dele aparece. Tá? Boa pergunta, Ana Beatriz. Como eles definem comportamento errado? De acordo com os mitos, ou seja, de acordo com os modelos que os mitos trazem para nós. Então, eu diria que os mitos têm essa função de modelar, de fazer a adjetivação de caráter, de quais comportamentos eles são corretos e errados, do ponto de vista da coletividade. Não é uma questão assim, eu estou agindo errado. A ideia é assim, se eu não sigo os modelos, não estou olhando o exemplo da educação grega e faço de forma diferente, isso tem um efeito para a sociedade, tem um efeito para a comunidade, para a cidade. Em termos, assim, de não tanto prosperidade, de perder uma guerra, de trazer desagregação social. Então, era a partir dos mitos também. Tem um pouco disso. Beleza? Vamos continuar, então, para a gente entender aqui. Eu não sei quanto a gente vai conseguir avançar, tá, galera? Mas é importante, se vocês tirarem as dúvidas, a gente avançar no que a gente puder do conteúdo. Ok, o que o Renan traz? Ou seja, o ídolo, o Deus, é um sistema social e político por trás. Por que Baco, como colocou, é exaltado após a guerra? Por que Zeus, Atena é a patrona de Atenas? Porque é uma vinculação política e social com aquela divindade. Ou seja, em que momento esses ídolos ou esses deuses são acionados, principalmente? Em situações de distúrbios sociais e estases ou crise. Deixa eu explicar aqui. Vocês lembram da Medeia, galera? Qual que é o contexto da Medeia? A guerra do Peloponeso que estava em vez de acontecer. Por que então essas divindades são acionadas? Porque quando então há situações de distúrbio, crise, essas divindades elas entram e intervêm no sentido de trazer novamente harmonia social, harmonia política. Questão de rituais ligados a sacerdotes,
tá? Você tem a participação sacerdotal, o sacerdote de determinada divindade, que cumpre determinados ritos daquela divindade. Os ritos a Baco são um, os ritos a Zeus são outros, os ritos a Atenas são outros. Então, cada uma dessas divindades tem ritos específicos. Crença veja bem, é uma coisa que se conta por meio das narrativas míticas, ou seja, não é a crença não no sentido de fé, né, de colocar a fé, o mito aconteceu, esse mito ele aconteceu dessa forma, não é bem isso. A ideia é que essas narrativas míticas, elas promovem modelos que devem ser seguidos. E isso entra na memória social, ou seja, nas tragédias, nos diálogos. Esses mitos aparecem porque são modelos a ser seguidos e isso é perpetuado nessa memória social. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma encenação no teatro sobre a origem de Baco, isso entraria na memória daquele povo. Isso era encenado naquela espacialidade do teatro para que as pessoas se lembrassem dos mitos, para que se entrasse na memória do povo, na memória social. E essa memória social, ela formula essas identidades, ela estabelece quais são os elementos que devem ser tomados como modelos e não. Então, só para explicar um pouco dessa relação entre a memória e a religiosidade. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Então, continuando aqui na nossa projeção, para a gente caminhar. Alguns conceitos, embora as palavras aqui sejam em latim, eu vou explicar só um específico, dois, que é a questão de religio, religare, e a questão de pietas, de piedade. O que é religião para esse mundo antigo? Era a ligação entre os deuses e os homens. Religião não era alguma coisa que eu sigo como indivíduo, eu opto ser adepto, opto ser muçulmano. Minha opção é ser muçulmano. Isso não existia. A religião, na verdade, era a correta relação com os deuses. A piedade é a obrigação dos homens com os deuses. Ou seja, se eu faço parte da polis, então eu tenho obrigações cívicas para com essas divindades. Certo? Então, dois conceitos importantes. Divindades. Deixa eu explicar aqui, que eu acho que aqui eu vou passar o restante da aula só nesse slide. As divindades, galera, exercem suas respectivas potências. Deixa eu explicar o que é potência. Porque pode ser uma linguagem da história antiga. Potência é a forma como aquela divindade intervém, ou como ela é evocada em determinadas situações. Vou dar um exemplo da Medeia que a gente analisou na aula passada. Zeus, não só da Medeia, vou pegar outro escrito, né, para sair um pouco da Medeia. O trabalho e os dias, Exíodo. Você vai ver Zeus ali presente. Qual que é a potência de Deus, de Zeus? Justiça. Se há um elemento de desequilíbrio em termos da justiça, então Zeus é evocado porque a sua potência é trazer a justiça para restaurar o equilíbrio. Isso está presente em Exíodo. E isso também vai aparecer um pouco em Eurípides, tá? Então, assim, só para mostrar que as divindades exercem suas respectivas potências. Então, a divindade não é uma coisa assim, eu presto um ritual a Zeus porque eu gosto dele, eu acho ele mais bonitinho, né? Falando de forma bem vulgar. Não, eu presto o ritual a Zeus porque é uma situação de injustiça, e essa injustiça causa desarmonia social, e essa harmonia precisa ser restaurada. Então, Zeus é evocado de acordo com a sua potência. Tá bom? Então, só explicar um pouco desse conceito de potência para ficar mais claro para vocês. Tá? Vamos lá, então. Ok. Estão sempre em associação com outros deuses. Um deus grego nunca vai aparecer sozinho, tá? Ou seja, se tem uma festividade a Baco, mas aí tem outro deus presente, por exemplo, Dionísio e Priapo. Zeus e Afrodite. Por exemplo, Zeus com a potência do deus da justiça e Afrodite mais ligada à fertilidade.
Por exemplo, se você queria fertilidade para a colheita, você prestava ritual a Afrodite. Ou, por exemplo, você queria uma questão ligada à fertilidade em termos da procriação, Afrodite. Se você, por exemplo, queria uma questão da proteção, então você recorria a Zeus, você recorria a Priapo. Então, esse é um ponto importante. Havia uma associação entre as divindades. Uma festividade que atuava mais de uma divindade, no sentido de evocar diferentes potências de diferentes divindades. Um pouco das questões das narrativas míticas. Você tem aqui vários tipos de transmissão. A epopeia. Quando a gente fala epopeia, é claro que essa questão dessa tipologia, desse gênero, é difícil de definir. Mas a Ilíada e a Odisseia são consideradas epopeias. O que é uma epopeia? Como se fosse uma narrativa ficcional, né? Ela é ficcional, mas ela é uma grande macro-história que tem um enredo, que é permeado por heróis, por guerras, por batalhas entre cidades rivais, entre povos rivais. Você tem a poesia. Então, assim, os poetas gregos, quando você vai ver, por exemplo, a tragédia tem muito de poesia, você vai perceber um pouco dessa mitologia lá. A narrativa histórica, por exemplo, quando você pega Tucídides, que escreve sobre a Guerra do Peloponeso, as divindades estão presentes. Por quê? Porque a história da Guerra do Peloponeso passa da mentalidade grega pela atuação e intervenção dessas divindades. Claro, a gente sabe do desfecho já hoje, que Atenas saiu perdedora, como cidade perdedora. Esparta ganhou. E isso tem uma vinculação religiosa. E a tradição oral. Então, assim, só para mostrar um pouco para vocês que essa questão, há uma transmissão dessas narrativas míticas, e claro, narrativas míticas em que as divindades estão presentes. A questão do logos. O que é logos? Logos é uma palavra grega que significa forma de discurso, uma construção retórica, discursiva bem elaborada. Então, se você tem uma epopeia, você tem uma maneira específica da epopeia transmitir essa narrativa. Você tem isso na poesia, tem na narrativa histórica. Ou seja, a ideia de que essa forma elaborada, coerente e consistente, ela está presente dentro da forma de escrever dos gregos, né? Ou da chamada da Hélade. Isso é muito presente em qualquer tipo de gênero literário. Você pegar grego, há uma preocupação com essa beleza retórica ali. Mito. O que é mito? Para a gente entender bem, a gente falou de narrativa mítica, narrativas míticas. Mito é uma fábula. É uma maneira de descrever uma situação ficcional. Ela não aconteceu daquela maneira, não é história. Por exemplo, uma coisa é a gente dizer, a Guerra do Peloponeso aconteceu? Aconteceu. Entre 431 a.C. e 404. Mas o mito sobre, por exemplo, a origem de Zeus, ele é histórico? Não. Ele é uma fábula. Para Platão, assim, é claro, os próprios gregos, alguns vão fazer algumas análises desses mitos. O mito, para ele, é uma narrativa que se contradiz. O mito não tem a pretensão, gente, de seguir uma lógica nossa moderna. Você vai ver contradições dessas narrativas míticas em Homero, você vai ver isso em Hesíodo, mas a ideia é que é uma forma racional de tentar ver a vida, o mundo, a cidade, a política. Por isso o mito é importante, porque ele é uma forma, uma chave de leitura para a realidade. É isso que quer dizer essa forma de racionalidade. Não liguem que racionalidade é cientificismo. Essa racionalidade antiga, ela não está ligada a uma pretensão científica de se desvincular da religião. Era uma racionalidade religiosa, uma racionalidade político-social que incorpora essa maneira de ver os deuses. Até aqui tudo bem? Então, fazendo assim algum rápido apanhado, eu sei que tem muito conteúdo hoje, mas o que eu queria que ficasse para vocês de elementos para a gente fechar então um pouco aqui sobre
essa questão da religiosidade grega. Primeiro, é uma religião social, uma religiosidade social, da prática social, da festividade social, da comunidade. Ser cidadão grego implicava participar dessas festividades. Se você não participava dessas festividades, não prestava o devido ritual, não evocava essas divindades, você era impiedoso, você não estava contribuindo para a harmonia da polis. Isso é um ponto importante. Segundo, a religião grega ela é mitológica. Se eu poderia falar em termos assim de uma distinção, em termos gerais, da religiosidade grega para a religiosidade romana, eu diria que a religiosidade grega ela é mitológica e a romana ela é mais ritualística. Então, quando você vai ler os mitos, ver os mitos em escritos gregos, autores gregos, entenda que isso tem um aspecto religioso para definir, sim, posso explicar, para definir a maneira de ser a maneira de definir a forma do ritual. Por isso o mito é importante. Só vou voltar aqui à questão da potência, conforme o pedido do Marcelo. O que é uma potência? É a maneira da relação daquela divindade com os homens. Por exemplo, a potência de Afrodite está vinculada à fertilidade, à procriação. Então, essa é a potência dela. Então, se você está preocupado em termos de uma cidade que não está tendo muitos nascimentos, você vai prestar um ritual a Afrodite. Se, por exemplo, é uma forma de domínio, mas seria uma forma de atuação de Deus. Sabe? Por exemplo, se você foi injustiçado dentro de uma demanda, você tinha uma causa contra outro cidadão, você foi injustiçado, qual Deus você vai evocar? Zeus. Então, é a maneira da relação da divindade com os homens. Isso é a potência. Cada divindade tem potências específicas, que são evocadas em momentos específicos. Se, por exemplo, a cidade de Atenas foi, por exemplo, vitoriosa sobre Megara, que foi a cidade que Atenas dominou no período de Pisístrato. Qual divindade eu vou cultuar após esse domínio? Baco. Mas eu posso também cultuar a Zeus. Entende? Então, Atenas, que era Atena, que era a patrona da cidade. Então, a potência é a maneira como a divindade se relaciona com os homens. A realidade de uma maneira mais ritualística, porque os romanos eles eram mais presos a fórmulas rituais mais específicas. Por exemplo, se você tinha um determinado rito de expiação, se, por exemplo, você errasse nas fórmulas que você falava, em quem participava do ritual, qual animal era oferecido, qual era o percurso do ritual, o ritual não era válido. Isso está mais presente na cultura romana do que na cultura grega. Entendeu? Eles eram mais ritualísticos no sentido assim, mais detalhistas, específicos, e para eles seguir à risca esses rituais era mais sério do que para os gregos. Não estou falando que um é melhor que o outro, estou falando das diferenças, tá? Entendeu, Ana, Beatriz? O que a religiosidade romana era mais ritual? Não é que elas viam cidades como impiedosas. Eu diria o seguinte: se a minha cidade tem uma divindade que é a patrona, vamos supor, a cidade tem a divindade como patrona Afrodite. E então, a cidade vizinha, a divindade patrona é Baco. Se, por exemplo, a gente tem uma colheita melhor do que a deles, significa que a gente prestou melhores rituais do que eles. Era essa a compreensão do grego. Nós, então, prestamos homenagens, cultos de forma melhor do que aquela divindade, do que aquela cidade da outra divindade. Desde que a outra cidade prestasse os devidos rituais, ela era vista como uma cidade piedosa, não impiedosa, tá? Então, assim, sem ficar claro, a impiedade era não prestar os devidos rituais. Tem essa diferença que precisa ficar marcada para nós. Mais uma dúvida, galera? Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu estou vendo que o pessoal que